Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso segundo episódio do podcast Renda-se a nossas conversas rentáveis, renda-se uma vida plena, renda-se uma nova carreira. Em breve a gente vai falar sobre carreira no mercado financeiro. Muita gente também nos pergunta, né, Regi, como que eu faço, né? É distante isso para mim, a Regi é uma prova social, em breve ela conta um pouco mais dessa carreira. Mas no episódio anterior, a gente estava explicando o porquê desse podcast, por que a gente está lançando ele, qual que é a nossa preocupação como educadores financeiros, como profissionais do mercado financeiro. Nós vimos numa ponta os brasileiros, 70 milhões de brasileiros inadimplentes, né, Regi? 70 milhões de brasileiros que não conseguiram honrar os seus compromissos. E na outra ponta, poucos brasileiros que não poupam. Pouca gente poupando, né? Segundo os dados do FGC, Fundo Garantidor de Crédito, né? Todo mundo que investe em poupança, CDB, LCI, LCA, tem um seguro automático. Esse seguro, caso a instituição venha a quebrar, ele tem lá uma proteção até R$250 mil por CPF e por instituição, por conglomerado financeiro, limitado a R$1 milhão em 4 anos. Quer dizer, é muito dinheiro protegido. Mas quando a gente pega esse relatório, ele é divulgado, esse censo do FGC, ele é divulgado a cada 60 dias, o último agora é de setembro de 2023, ele consta lá que dos brasileiros que têm dinheiro entre poupança, CDB, LCI e LCA, são quase 4 trilhões, um pouco mais de 4 trilhões de reais. Muito dinheiro, quer dizer, o brasileiro tem grana. Seu dinheiro não está no teu bolso, está no bolso de alguém. Porém, Regi, o que assusta é que desses 4 trilhões dos brasileiros que investem em poupança, CDB, LCI e LCA, mais de 50% dos brasileiros em setembro não tinham mais do que R$10. Quer dizer, se a gente chacoalhasse os brasileiros todos de cabeça para baixo, de quem investe em poupança, CDB, LCI e LCA, não cairia mais do que R$10. Isso é muito preocupante. Então, a Regi tem algumas informações hoje, né, de um outro estudo que também da Ambima, que é o raio-x do investidor, que mostra alguns panoramas. Que às vezes a gente fica pensando, mas ele é o pobre, né, que não tem o dinheiro. Mas a gente descobre que tem muita gente da classe A e B também não poupando. Conta um pouquinho mais para nós, Regi, desse cenário. Pois é, Jorge, esse censo do FGC, eu acho ele assustador, né? Essa quantidade de pessoas que não tem nem R$10, e o FGC, quando você pensa em até 250 mil, mas 90% dele está até que valor? 90% dos brasileiros não teriam mais do que R$5 mil. R$5.000. Metade não tem mais do que R$10. Ou seja, e eu acho isso muito chocante, mostra uma realidade muito dura da nossa população. E muitas vezes a gente realmente pensa, isso está na classe D, E, C, mas quando a gente pega o raio-x do investidor da Ambima e a gente vai fazer esse podcast um pouco sobre esses dados, a gente precisa entender a nossa situação aqui do Brasil enquanto investidores. Quando você pega o raio-x do investidor na Ambima, você vê que cerca de 45% da população da classe AB, quase metade, não tem investimentos. São pessoas que sustentam um padrão de vida melhor, mais alto, com toda a renda. E muitas vezes com um financiamento até caro, que é do cartão de crédito, é do cheque especial. E são pessoas que, num futuro, como é que vão manter esse padrão de vida? Isso é muito preocupante. Essa pesquisa do raio-x do investidor, a Ambima realiza todo ano. Essa já é a 6ª edição, tem um acompanhamento. E desde a primeira edição para cá, pouca coisa mudou. A gente vê uma mudança acontecendo, mas ela é muito sutil, ela não é na intensidade que deveria ser. E é um dado que ele traz, assim, ele casa muito com os dados de educação financeira. Existem projetos de educação financeira no Brasil já há 13, 14 anos, mas pouca evolução. E esse é um mistério. Por que será que não evolui tanto? Muito dessa resposta está, muitas vezes, no comportamento. Foi o que eu falei agora, o dinheiro não some, o dinheiro não desaparece. Se ele não está no seu bolso, provavelmente está no bolso do banqueiro, quando você usou o cheque especial de uma maneira emergencial, e o cheque especial é algo emergencial, porque 10, 15 dias no máximo. Só que muitas vezes, eu que venho do mercado financeiro há 30 anos, percebi que as pessoas incorporavam um cheque especial na sua renda. As pessoas incorporam o cartão de crédito
na sua renda. Isso é muito preocupante, porque a carga de juros, pessoal, só para ter uma ideia, a taxa de juros hoje no país está em 11,75 ao ano. 11,75 ao ano. Hoje Quem tem dissídio salarial lá vai ter no máximo a inflação de aumento, em torno de 5, 6% de reposição salarial. Você usa um cheque especial que tem uma taxa de 400% ao ano. Quer dizer, é uma dívida que você não vai pagar. 400% ao ano no cartão de crédito e cerca de 190%, 200% no cheque especial. É uma dívida impagável. Mas ainda assim é impagável. Impagável, não tem condições. não paga. Então, quer dizer, tem um programa aí que vem do governo, e isso já existia há muito tempo já pela prática dos bancos, que é o Desenrola, você quitar as suas dívidas. Então tem uma oportunidade, né? Então você limpar o seu nome, temos soluções, mas esses números que a Regi comentou, de fato, são preocupantes. E só não é na classe D e E, nós temos classe A e B altamente endividada. Tem até um filme que veio para a Netflix agora essa semana, é um filme de 2010. Né? Ele fala um pouco lá da crise que aconteceu em 2008, 2009, que foi o subprime, as empresas demitindo. E ele conta a vida de um jovem executivo que tem a sua mansão, que tem o seu Porsche na garagem, uma vida muito boa. Até o dia que chega a empresa e demite. Falou, olha, a gente está desligando, um corte aqui de 5 mil pessoas, ele era do alto escalão da empresa, mas ele tinha apenas mais 6 salários. A empresa se comprometeu a pagar mais 6 salários. Depois de 6 salários, a coisa começou a apertar, ele já não tinha dinheiro para a hipoteca, que lá tem um consumo, a hipoteca, a gente sempre percebe nos filmes, né? A família fica endividada, a hipoteca atrasada. Então, aí começa a cortar, só que, olha que ponto. As pessoas vivem muito preocupadas com o que os outros vão falar. No enredo do filme, eles estavam preocupados em não contar para a família, não contar para os amigos. Lá no campo, no clube onde ele jogava o golfe, ele não queria que ninguém soubesse, só que começou a atrasar o clube, teve que vender o carro. Quer dizer, a gente começa a dilapidar tudo aquilo que a gente construiu, muitas vezes de decisões equivocadas, querendo mostrar, querendo ter uma vida que muitas vezes não estava no nosso padrão. Ela estava sendo mantida por um salário da empresa. A hora que faltou aquele salário, acabou. Eu via isso muito no banco. As pessoas tinham bons salários, executivos, diretores. A hora que a instituição mandava embora, ele não tinha reserva financeira nenhuma, Regi. Ele corria para a fila de emprego desesperado, a querer arrumar uma outra posição, porque ele não tinha uma reserva. Ele não falava assim, fui mandado embora, vou fazer uma viagem para a Europa, vou fazer um curso de atualização, vou tirar um sabático. Não, ele estava preocupado em pagar as contas no dia seguinte. Isso você está dizendo de pessoas que viviam no mercado financeiro, que tinham acesso à informação, que sabiam e vendiam essa ideia, mas que não aplicavam para si mesmos. Perfeito, Regi. Recapitulando, olha o que a Regi falou. Está dizendo, Jorge, que tem muita gente que trabalha no mercado financeiro, que compartilha dessas mesmas visões, tem esse mesmo conhecimento, só que não são ricas? Não tem a independência financeira? Sim, Regi, vi muito isso. É aí que a gente vê que tem algo errado. Não é só o conhecimento. E por que isso acontece? E esse comportamento que você citou, que você viu com colegas, você citou o filme, acontece muito na vida real. Quantas histórias a gente não vê dentro da própria família, dentro de uma vizinhança? Isso é muito comum. E dentro dessas... Isso tudo é catalogado, são dados estatísticos. As pessoas hoje, elas não têm... Quando você não consegue fazer um acompanhamento, quando você não consegue investir, ter uma gestão correta das suas finanças, você perde liberdade de vida, você perde liberdade de escolha. Como é que uma pessoa vai decidir trocar de carreira se ela não tem uma reserva para isso? Aconteceu comigo, Regi. Estava na vida inteira no banco, bom salário, bom pacote de benefícios, mulher grávida, filho pequeno, chega a XP e falou para mim, Jorge, larga tudo isso e venha representar a XP aqui em Curitiba. Vem empreender. Abra uma sala, compre imóveis, pinte paredes e traga seu cliente. E aí? E aí? Qual que foi a nossa formação? Qual que foi a minha educação desde pequeno? Estude, tire boas notas, entre numa empresa e fique lá até aposentar. Fiquei 18 anos nesse primeiro banco. Trabalhei em 3 bancos. Trabalhei no Bradesco, HSBC e Santander. Fiquei 18 anos no Bradesco. Ou qual que era a outra formação? Estude, tire boas notas, faça um concurso público e fique lá até aposentar.
Compre seu carro, sua casa Seus filhos querem isso? e pronto. Os meus alunos na faculdade não querem mais isso. Tem muito mais a visão empreendedora. E eu tinha lido um livro, Regi, em 97. Eu li um livro chamado Pai Rico, Pai Pobre. Não entendi nada do livro. Porque ele falava muito de empreendedorismo. Uhum. Né? Então, se você não leu esse livro, eu ainda recomendo. É muito bacana. Só que ele tem uma visão empreendedora e por isso que fica muitas vezes longe do brasileiro. A gente foi educado para ser assalariado. E ele traz a visão de você ter ativos na sua vida. De você ter coisas que te gerem renda. Não você comprar coisas que te gerem despesas. São os passivos. Que são os passivos. E lá, para o brasileiro, isso foi uma afronta lá nos anos 90, quando esse livro chegou aqui, porque no livro ele fala, a sua casa não é um ativo. A sua casa é um passivo. E o brasileiro, como assim? Gente que eu já vi falando, olha, no meu patrimônio eu tenho lá o meu imóvel de R$1 milhão, R$2 milhões. Mas esse patrimônio é um grande elefantão, é um passivão que não gera renda alguma. Pelo contrário, exige demais da sua renda atual. A gente está tocando numa ferida aqui, o pessoal vai ficar bravo com a gente. Paciência. Né? Coloca aqui, o que você acha? Comente aqui na sua casa hoje. O que as pessoas falam? Quem casa quer? Casa. Casa. Só que as pessoas, quando casam, o que elas têm? Tem uma casa ou tem uma dívida? Como que o brasileiro compra seu imóvel hoje? Então, não é o tema do nosso episódio hoje. Tem gente que quando casa, tem a casa, não tem dívida, mas tem um pai endividado que deu essa casa. Também. Pra pessoa. Quer dizer, aquele dinheiro que ele levou a vida inteira para acumular, para a aposentadoria dele, também já vi isso no mercado, Regi. Ah, não, vou dar aqui uma entrada, vou dar a casa pro meu filho. Sim. Só que se ele tem 3 filhos, deu um para um, vai ter que atender os outros 2 também. Isso a gente vê todo mundo empobrecendo. Sabe como que eu comprei o terreno da minha casa? Que eu comprei o terreno e construí? De um filho que o pai tinha dado o terreno para ele construir quando ele casasse. Pergunta se o filho quis morar ali. Não quer. Não quis, vendeu o terreno pra gente. Os mais jovens hoje não querem a casa, hoje eles não querem um carro, porque hoje eles têm o mundo aberto. Mas não é o nosso tema. Nosso tema de hoje era o quê? O raio-x do investidor. Exato. Por que nós estamos parando? Por que nós estamos parando a nossa vida? Nós temos para fazer um podcast, é justamente para trazer esse tipo de informação. Então, hoje, diga. Recapitulando, então. Hoje nós temos uma população em que 65% da nossa população brasileira não tem reserva alguma. Entre os que têm reserva, a maioria estão investindo em algo que ilude, que rende alguma coisa, porque ela sempre rende um pouquinho, mas ela não mantém o poder de compra, que é a poupança. Não tem ganho real, então, não você está tem me dizendo? ganho real. O que é o ganho real, Regi? O ganho real é aquele valor que o seu dinheiro rende acima da inflação. Muito bem. A poupança muitas vezes não rende nem a inflação. E dentro dos brasileiros que investem, nós temos uma infinidade de produtos financeiros. Nós temos títulos públicos, que lá no primeiro episódio você falou que uma pessoa com R$30 pode investir, são nos títulos públicos. R$30, R$40 você compra título público. Eu gosto muito do Tesouro porque ele é democrático. Quem investe R$30 ou quem investe R$1 milhão tem a mesma rentabilidade. Exato. Então, vamos fechar aqui, Regi? Vamos com 2 fechar. pontos. O episódio de hoje, sobre o raio-x, sobre situação. 2 palavras. Então, eu anotei aqui. Você colocou informação mais educação. Informação mais educação gera conhecimento. E conhecimento só é válido se ele for colocado em Prática. Se ele gerar ação. Voltamos à nossa palavrinha do episódio anterior. Planejação. Planejamento mais ação. Então, o que a Regi comentou hoje aqui? Informação mais educação gera conhecimento. Fechou? É isso aí. Fechamos Gostou? por hoje. Pessoal, gostaram do nosso episódio? No próximo episódio, nós vamos tratar de um tema bem bacana, aprofundando nessa questão aí. Vamos falar um pouco sobre o planejamento necessário para você se tornar investidor. O que você precisa fazer na tua vida? Acho que interessante. É interessante. Gostou? Nos acompanhe. Beijo. Forte abraço. Gostou? Não deixa de curtir, não deixa de compartilhar, manda para os amigos, para os parentes. Ajude. Você tem um papel social muito grande a partir de agora de fazer esse conhecimento chegar às pessoas que necessitam. Forte abraço. Até o próximo episódio. Até lá.